Oi, Piquititinhos, tudo bem? Prazer em revê-los. Tá um tempo sem ver vocês, né? Mas com muita saudade, com vontade de reencontrá-los. Ó, o cabelo tá até grande, ó, a barba também deixei crescer, para não ter que ir ao barbeiro, né? O cabeleireiro, essas coisas. Mas a gente tem que continuar a nossa matéria, continuar a vida seguindo. Espero que todos vocês estejam se cuidando, os pais de vocês também, a família de vocês, todos estejam bem, tá? Estou aqui para a gente dar continuidade à matéria. Vou tentar falar rapidinho sobre um novo tema, né? Que a gente conversou inicialmente sobre história e tempo, e agora a gente tem que conversar um pouco sobre Grécia Antiga. Por que a gente estuda a Grécia Antiga? Porque, na verdade, a Grécia ela faz relação com uma série de fenômenos, vamos dizer assim, com coisas que ocorrem ainda no nosso cotidiano até os dias de hoje, né? Muitas das coisas que organizam a vida da nossa sociedade, da nossa população, do nosso país, e pode-se dizer também do mundo, hoje ainda estão presentes por conta de terem se originado, terem tido a sua origem na Grécia Antiga, né? Então, coisas, por exemplo, como política, que a gente vê nos jornais, seja jornais escritos ou telejornais, a própria compreensão que a gente tem de cidadania. Não sei se vocês sabem, a escola, o direito à educação é parte dos direitos que constitui um conjunto de direitos que a nossa sociedade detém, que a gente define como cidadania. Então, assim, o direito à educação, o direito a ir para a escola, o direito de estudar, compõe, um dos elementos, é um dos direitos que compõe um conjunto de direitos sociais que também compõe, por sua vez, a nossa cidadania, né? Então, essa ideia de cidadania, essa ideia de política, essa ideia, por exemplo, de democracia, de república, todos esses ideais, né, esses conceitos, eles surgiram na Grécia Antiga, e a história como disciplina, a história como área do conhecimento, ela tem justamente esse objetivo, é produzir essa relação entre o que a gente vive no presente e identificar, para que a gente pense sobre isso, sobre essa relação, sobre a nossa existência, sobretudo no presente, sobre o nosso tempo no presente, a sua relação com o passado, dentro sempre de uma ideia daquilo que continua e daquilo que deixou de acontecer, de ocorrer, né? E é aí nesse sentido que a gente conversa um pouco sobre a Grécia. E a Grécia Antiga, isso também é importante, não sei se vocês sabem, a Grécia ainda hoje existe um país chamado Grécia na Europa. A Grécia Antiga, ela não necessariamente corresponde ao que é a Grécia hoje. Tem algumas diferenças, tanto no sentido daquilo que compõe o território grego na antiguidade e nos tempos atuais, como também algumas características que se modificaram profundamente. No entanto, as referências culturais, elas em alguma medida permanecem. Mas eu quero só. O que a gente vai tratar hoje não é sobre a Grécia nos dias atuais, é sobre a Grécia na antiguidade, ou seja, dentro daqueles períodos que são importantes para a história. A história, conforme eu disse, a gente conversou em História e Tempo, ela se divide em alguns períodos. Pré-história, que seria o período antes da invenção da escrita; história antiga, que seria marcada pela formação das grandes civilizações, de uma sociedade, de sociedades pré-civilizatórias. O que eu quero dizer? De sociedades que eram nômades, que ainda não tinham se estabilizado em determinados territórios, com a criação, vamos dizer assim, da agricultura e a estabilização dessas sociedades em um determinado território, com um domínio desses povos sobre a agricultura, o controle. Eles aprenderam a plantar, aprenderam a produzir o seu próprio sustento, se mantendo na terra, e a gente tem a formação das primeiras civilizações. Esse período é conhecido como História Antiga. Outros períodos que eu não vou entrar em detalhes agora, a gente tem a História Antiga, a gente tem a Idade Média, a gente tem a história período moderno ou Idade Moderna, e Idade Contemporânea, o período contemporâneo, que é o período que a gente está nesse momento, né? Nós vivemos o período contemporâneo da história, né?
Mas hoje a gente vai tratar sobre Grécia na Antiguidade. Os gregos, por que a gente trata também sobre Grécia? Porque, em tese, para os historiadores, a Grécia seria o nosso berço, o berço do mundo ocidental. O mundo ocidental seria herdeiro daquilo que se inicia como civilização, sobretudo na Grécia e em Roma. Seriam duas grandes civilizações que formaram a nossa base cultural. Todo o nosso vocabulário, nosso sistema de pensamento, a maneira que a gente vê o mundo, interpreta, pensa, existe na compreensão de alguns historiadores uma linha que nos liga aos gregos desde a antiguidade, que por sua vez os romanos também beberam muito da cultura grega, herdaram muito da cultura grega e depois, por sua vez, assim a história foi seguindo e até os dias atuais muito das práticas, da compreensão, dos valores que a gente detém hoje na nossa sociedade, acredita-se que tenham a sua origem, esses fatores, esses valores, tenham a sua origem no mundo grego. É importante também a gente pensar, sempre pensar, que nenhum povo, né, ele é produto, ele é resultado de uma pureza, vamos dizer assim, racial, étnica racial, né? Ela é sempre produto de encontros, da diversidade, da convivência entre diversos povos com suas características, com suas diferenças culturais, com suas diferenças biológicas. Então, embora todos sejamos, né, só existe uma raça, a raça humana, as etnias elas se diferenciam por características culturais, costumes, valores, crenças, religiões, mas de modo geral, a formação dos povos, vide a formação do povo brasileiro, que nós somos produto, não de um encontro pacífico, isso é sempre importante dizer. Na nossa história, a gente é marcada por coisas até que são ruins, né? Mas pelo encontro dos povos originais, indígenas, dos africanos escravizados, né, que foram trazidos, foram obrigados, capturados na África para trabalharem na condição de escravos aqui no Brasil, e os portugueses que cumpriram o papel de colonizadores, ou seja, impuseram a colonização tanto aos índios como aos africanos. Como resultado desse encontro, vamos dizer assim, inesperado, improvável, talvez até, a gente teve a formação do povo brasileiro e depois outros povos, outros processos imigratórios existiram sobretudo no século XIX, mas isso a gente não vai conversar agora, também foram formando uma sociedade que é sobretudo diversa. E os gregos também eles foram marcados por essa característica. Os gregos, aquilo que a gente chama de grego, na antiguidade sobretudo, eles são resultado de inicialmente 4 povos que se encontram e vão formando a cultura grega, que são os aqueus, os jônios, os hélios e os dórios. Cada um desses seria, um povo que, com o encontro, com as interações, com as trocas, com a mistura mesmo, né, veio formando o povo grego. Depois ainda teve uma galera ainda chamada micênicos, né, e eles ainda entraram e ainda formaram esse caldeirão de culturas, de etnias, de povos, conformando por sua vez o povo grego, né? Então, os gregos, isso também é um detalhe interessante. Os gregos eles não se definiam como gregos. Quem começou a definir os gregos como gregos, chamá-los de gregos, foram os romanos. Na verdade, esses grupos sociais, eles se identificavam como helenos, como herdeiros de um rei, de um herói mítico chamado Heleno, né? Então, era, na verdade, a Grécia, como nessa, vamos dizer assim, superposição, né, entre território e povo grego, diversos povos, eles se definiam como helênicos, da Hélade, né? Mas isso é outra questão, senão vai complicar demais. Vai complicar demais, então não vou entrar nesse negócio não. Eles se definiam como helenos. Quem chamou eles de gregos inicialmente foram os romanos, né? E a história da Grécia, ela se divide também em vários períodos, né? Então ela tem o período pré-homérico, ela tem o período homérico, o período arcaico, o período clássico, o período helênico, de fato.
todos esses períodos eles marcam a história antiga da Grécia. Então, o início é o período pré-homérico. Depois tem um outro período que isso foi a maneira cronológica nas datas que os historiadores encontraram para dividir a história da Grécia. Então, tem o período homérico, pré-homérico, homérico, arcaico, clássico e helênico. Então, isso marca a trajetória da Grécia. E é importante que a gente frise essa questão. Eu vou encerrar o vídeo agora, porque na verdade eu estou muito preocupado no sentido de que vocês não fiquem com um conteúdo muito extenso, muito denso. Eu não estou na relação com vocês, então às vezes vocês podem, na verdade, vocês poderiam ter algum tipo de dúvida, né? E isso atrapalharia um pouco. Então eu vou fazer a coisa bem divididinha, né? Para que a gente compreenda. Então, eu pretendo dividir a história da Grécia, mas em 2 aulas. Então, hoje eu quero que vocês centrem nesse quesito, na relação da Grécia antiga com o nosso presente, com o presente do mundo ocidental, naquilo que a Grécia deixa para nós como herança e a diversidade do processo de formação da Grécia antiga como produto do encontro de diversos povos e a semelhança que isso tem com a formação de diversos povos na história do mundo, né? Dificilmente, na verdade é quase impossível, se não impossível, a gente encontrar um povo, uma etnia, uma cultura que seja produto de algo isolado historicamente. De modo geral, esses encontros, esses contatos, essas interações, essas influências são sempre marcantes na história do mundo e na formação de todos os povos. Beleza, pessoal? Eu vou passar um pequeno exercício para que vocês pesquisem um pouco sobre essa história inicial da formação da Grécia no período pré-homérico, que seria o período de formação da Grécia Antiga. Vai ser um pequeno exercício, eu vou estar postando daqui a pouco, tá? Tive alguns problemas de internet hoje, então por isso que eu acabei demorando a estar fazendo a postagem. Espero que todos vocês estejam bem, espero que vocês estejam com saúde, se cuidando. E estou aqui sempre para o que for necessário e preciso, tá? Um beijo, um abraço. E o tio tá com muita saudade de vocês, porque vocês são piquititinhos e eu fico com muita saudade. Tenho muito carinho, tá? Um beijo.